Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal do Matemática Questão a Questão. No vídeo de hoje nós vamos resolver 3 questões de aritmética sobre o tema operações fundamentais. Hoje, mais precisamente, sobre multiplicação e divisão. Já gravamos um vídeo sobre adição e subtração. Hoje nosso foco vai ser multiplicação e divisão, tá certo? Coloquei o link aí na descrição do vídeo onde vocês podem acessar os enunciados das 3 questões. Então, você tem aí os arquivos com as 3 questões e, além disso, já disponibilizei no nosso blog as resoluções escritas, tá certo? De todas as 3 questões. Então, querendo, já coloquei o link aí na descrição do vídeo, é só nos visitar lá e fazer o download do arquivo. Maravilha? Vamos então para as nossas questões de hoje. Vamos para a questão de número 1, uma questão de multiplicação. Muito interessante. Vamos lá para a nossa questão. O enunciado é o seguinte: um aluno, ao multiplicar certo número n por 253, colocou o primeiro algarismo à direita de cada produto parcial por baixo do algarismo das unidades do multiplicador. Em razão disso, achou como resultado do produto o número 1280. Caso tivesse realizado a operação de multiplicação da forma correta, qual teria sido o valor encontrado pelo aluno? Então, maravilha. O aluno ele foi então fazer aqui uma multiplicação. Então ele pegou um determinado número n e foi multiplicar por 253. Mas ele operou, de acordo com o enunciado, de forma incorreta. Ele não operou corretamente o algoritmo da multiplicação. Antes da gente enfrentar, né, a nossa questão, vamos dar uma olhada num algoritmo aqui. Vamos dar uma olhada numa multiplicação. Olha só, vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 213 e vamos multiplicar esse 213 pelo número 123. Tá ok? Como é que a gente faz essa multiplicação? Bom, primeiro a gente multiplica por 3, na verdade. A gente vai multiplicar o multiplicando pelo o algarismo da primeira ordem do meu multiplicador. Então vai ficar, ó, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Correto? Agora a gente vai repetir o processo para os outros algarismos, algarismo das outras ordens. Então vamos lá, o algarismo da segunda ordem. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2, 4. Repare que aqui eu fiz um primeiro deslocamento. Eu não coloquei o resultado dessa multiplicação embaixo do algarismo das unidades do meu multiplicador, como eu fiz um primeiro resultado parcial. Tá certo? E esse foi o erro que o aluno da nossa questão incorreu. Na verdade, ele não realizou esse deslocamento. Foi isso que o enunciado nos disse. Vamos agora terminar aqui. Vamos multiplicar agora o multiplicando por 1, né? O último, o algarismo aí da terceira ordem do meu multiplicador. Então vamos lá, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2. Mais uma vez, vocês vejam que a gente realizou mais um deslocamento agora de 2 casas. Não é verdade? E aí a gente preenche aqui com 0 e efetua essa soma. 9 com 0 com 0, 9. 3 com 6, 9. 6 com 8, 6 com 2, 8 com 3, 11. Vai 1. 1 com 4, 5 com 1, 6. E o 2, a gente chega aqui a um resultado, 26.199. Mas a pergunta é a seguinte, ó. Por que a gente faz esses deslocamentos nesses resultados parciais e por que a gente não faz nenhum deslocamento no meu primeiro resultado parcial da minha multiplicação? Porque foi esse o erro que o aluno incorreu na nossa questão, foi o que o enunciado disse. E a explicação é muito simples, a explicação é o seguinte, olha só. Vocês concordam que a gente pode decompor o 123 da seguinte maneira? Ó, 100 mais 20 mais 3.
uma decomposição completa. Ele tem uma centena, 1 vezes 100, 100. Ele tem 2 dezenas, 2 vezes 10, 20. E ele tem 3 unidades, 3 vezes 1, 3. Então ele é o resultado disso aqui, 100 mais 20 mais 3. Então quando eu multiplico 213 por 123, então quando eu faço assim, ó, 213 vezes 123, isso aqui é a mesma coisa que 213 vezes. Só vou reorganizar isso aqui, ó. 3 mais 20 mais 100. Então, só reproduzir o 123, tem uma reorganizada. Em vez de escrever 100 mais 20 mais 3, escrevi 3 mais 20 mais 100. Só para facilitar a nossa visualização. E aqui começa a ficar claro, vai começar a ficar clara assim, a razão dos nossos deslocamentos. Veja só. Para eu efetuar essa multiplicação, a primeira coisa que eu tenho de fazer é o quê? É uma distributiva aqui, ó. Não é verdade? Vou fazer aqui uma distributiva. E aí eu vou chegar no seguinte, ó. 213 vezes 3 mais 213 vezes 20 mais 213 vezes 100. Então aqui eu tenho 3 multiplicações, ó, a soma de 3 multiplicações. E cada uma dessas multiplicações, gente, é um resultado parcial da minha multiplicação no meu algoritmo. Veja se não é verdade, olha só. 203 vezes 3 é esse primeiro resultado aqui, ó. 213 vezes 3. A mesma coisa aqui, ó. 213 vezes 20 é esse segundo resultado, ó. E aí começa a ficar claro por que você criou, por que você fez esse deslocamento e depois preencheu aqui com 0. Por quê? Porque, na verdade, você não está multiplicando 203 por 2. Você está multiplicando 203 por quanto? Por 20. Então, você vai ter que deixar aqui um espaço para você colocar aqui, na verdade, o seu 0 dessa multiplicação por 20. A mesma coisa aqui, ó, eu tenho o terceiro resultado parcial. Aqui é a razão dele, ó. E mais uma vez, ó, por que você deslocou 2 casas à esquerda? Aqui é a razão, ó. 1 0 e 1 0. Foi exatamente o espaço que você criou para preencher aquele 0 lá do 100. Tá certo? Então essa é a razão de você deslocar para a esquerda os resultados parciais a partir da segunda ordem. Veja que na primeira ordem eu mantenho a casa das unidades embaixo da casa das unidades do meu multiplicador e a partir da segunda ordem eu vou deslocando de 1 em 1 para a esquerda os meus resultados parciais. Tá certo? E essa é a razão. Só que foi isso que o nosso aluno da questão não fez. Ele não realizou esses deslocamentos parciais. E ao não realizar isso, na prática, o que esse aluno, na verdade, ele fez? Ele desconsiderou esses zeros. Ó. Ele desconsiderou esses zeros e colocou todo mundo para a direita. Todo mundo com a casa das unidades, já começando embaixo da casa das unidades do meu multiplicador. Então, ao fazer isso, ele, em vez de multiplicar o n por 253, e aqui para a gente visualizar melhor, eu vou decompor o 253. E como é que seria a decomposição do 253? Ó, vai ficar 200, porque ele tem 2 centenas, então 2 vezes 100, 200, mais 50, porque ele tem 5 dezenas, então 5 vezes 10, 50, mais 3 unidades, na verdade, 3 vezes 1. Então, ele que deveria ter multiplicado n por 253, portanto, ter multiplicado n por 3 mais 50 mais 200, ele não fez isso. Por quê? Porque ao não realizar os deslocamentos nos resultados parciais, ele desconsiderou os zeros. Ó.
ele desconsiderou esses zeros na minha decomposição do 253. Em razão disso, ele, em vez de multiplicar n por 253, ele multiplicou n por quanto? Ó? 3 mais 5, 8. Com 2, 10. Então ele multiplicou, na verdade, o n por 10, achando que estava multiplicando por 253. E aí, como resultado, ele encontrou que n vezes 10, na cabeça dele, 253, ele encontrou 1280. E aí é só simplificar. Corto aqui, divido por 10, os dois lados, né? E eu chego que o n meu é igual a 128. Então eu consigo descobrir o meu n. Mas o que o problema aqui é? O problema aqui é o seguinte, olha, se ele tivesse operado da maneira correta a multiplicação, que valor ele teria encontrado? Muito simples. É só agora a gente operar corretamente a multiplicação. Ó. Vamos fazer aqui, ó, 128 vezes 253. Olha que beleza. 3 vezes 8, 24. Vai 2 aqui. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. E 3 vezes 1, 3. Vou apagar aqui, para não confundir. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. Agora eu tomei o cuidado de fazer o deslocamento. E por último, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. E 2 vezes 1, 2. E mais uma vez aqui, ó, eu realizei mais um deslocamento para a esquerda. 0, 0, 0. Agora eu não esqueci dos meus zeros, não esqueci dos meus deslocamentos. Agora é só somar. 4, 8 com 0, 8. 3 com 4, 7. Com 6, 13. 1 com 6, 7. Com 5, 12. Vai 1. 1 com 2, 3. E esse é o seu resultado correto. 32.384. Ou seja, se o seu aluno tivesse realizado da maneira correta a multiplicação, ele teria chegado a essa resposta, o que nos permite assinalar a letra E. Então tá aí. Letra E, resposta do nosso problema. Vamos ver como é que o aluno operou na prática? Olha aqui, vamos reproduzir agora e a gente vai chegar lá no mesmo resultado errado. Olha só. 128 vezes 253, não é? Então a gente viu, ó, 3 vezes 128, a gente viu que dá 384. Aí agora, ó, 5 vezes 128, a gente viu que dá 640, só que ele está deslocado. O aluno, ele não fez isso. Ele foi lá e botou aqui, ó, 640 acima. Mesma coisa, ó, 2 vezes 128 deu 256, só que ele deslocou. E o aluno, ou melhor, a gente deslocou, né? Esse é o procedimento correto. Mas o aluno não fez isso na questão dele. E aí como é que ficou o algoritmo dele? Ficou assim. E aí ele somou. 4 com 6, 10. Vai 1. 1 com 8, 9. Com 4, 13. Com 5, 18. Vai 1. 1 com 3, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. 1280. Aqui é a resposta que ele encontrou. Né? Exatamente como o enunciado nos falou. Tá certo? Então tá aí, gente. Uma questãozinha de multiplicação que visa averiguar se vocês estão por dentro do mecanismo por trás do algoritmo da multiplicação. Uma questão bem interessante. Maravilha? Vamos agora para a questão de número 2. Dá uma olhadinha aí no enunciado. Bom, pessoal, então vamos para a questão de número 2, uma questãozinha aí do Colégio Naval, que tem o seguinte enunciado. Ó.
Qual é o total de números naturais em que o resto é o quadrado do quociente na divisão por 26? Tá certo? Então, nós temos um determinado número, que eu chamei aqui de D, que vai ser o meu dividendo, no meu algoritmo, né, de divisão, que quando dividido por 26, ele me dá um quociente qualquer, que eu chamei aqui de Q, mas o resto vai ser o quociente ao quadrado. Então ele me dá essa situação. E ele quer saber quantos números existem que atendam a essa situação. Tá certo? Ou seja, quantos dividendos existem. Então vamos lá. Vamos raciocinar aqui. De cara, a primeira coisa que a gente tem que recordar é o seguinte, é que há uma relação fundamental entre os termos de uma divisão. E que relação fundamental é essa? É a seguinte, ó, o dividendo de uma divisão vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então essa é uma relação fundamental que existe entre os termos de uma divisão. Tá certo? Lendo essa relação na nossa questão, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar aqui o dividendo, ele vai ser igual ao divisor, que é igual a 26, vezes o quociente, um quociente qualquer, mais o resto, que vai ser igual ao quociente ao quadrado. Então expressei aqui, na nossa questão, a relação que existe entre os termos do algoritmo de uma divisão. Maravilha? Só que a gente sabe, gente, que o resto, ele flutua num determinado intervalo, tá certo? O resto, ele pode assumir determinados valores dentro de um intervalo. E que valores são esses? São os valores naturais entre 0 e um resto máximo, que vai ser igual ao divisor menos 1. Na verdade, numa divisão, qualquer resto que você encontrar, ele certamente estará nesse intervalo. Entre o 0, situação em que a divisão é exata, e não sendo exata, ele pode assumir diferentes valores, até um valor máximo, que vai ser igual ao divisor menos 1. Por quê? Porque se o resto que você encontrou, ele for maior ou igual ao divisor, isso significa que você efetuou erradamente a divisão. Você deveria ter continuado a sua divisão aumentando o quociente. Tá certo? Então o seu resto, ele assume valores nesse intervalo, sempre, entre o 0 e o seu valor máximo, que é igual ao divisor menos 1. Vamos também ler isso aqui na nossa questão. Vamos ler isso aqui na nossa questão. Isso significa que o meu resto, que aqui é o quadrado, ele está nesse intervalo entre 0 e d menos 1, ou seja, 26 menos 1. 25. Tá certo? Perfeito. Então veja só. Q é um número natural. Estou aqui numa divisão, não é verdade? Q ao quadrado é um quadrado perfeito. É um número natural elevado ao quadrado. Ele é um quadrado perfeito. Então, Q ao quadrado, ele pode assumir diferentes valores. Que valores? Os quadrados perfeitos entre 0 e 25. Ou melhor, o Q ao quadrado, ele pode assumir que valores? Os quadrados perfeitos entre 0 e 25. Então, o meu Q ao quadrado, ele pode ser 0, é um quadrado perfeito entre 0 e 25, inclusive. Aqui a gente está incluindo os extremos. O 1 é um quadrado perfeito, está dentro desse intervalo. Veja que o 2 já não é. O 3 tampouco, mas o 4 é. Quem é o próximo quadrado perfeito? É o 9. E o seguinte, gente, é um 4 ao quadrado, que vai ser 16. Q ao quadrado vai ser igual a 25, o Q sendo igual a 5, né?
E veja que o próximo quadrado perfeito seria o 36, mas aí ele já está fora do meu intervalo. Então o meu Q ao quadrado ele só pode assumir esses valores. E ao assumir esses valores, ele vai me dar um Q correspondente. Ele vai me dar um Q correspondente. Ó, se Q ao quadrado é igual a zero, isso significa que o meu Q é igual a zero. Tá vendo? Se o meu Q ao quadrado é igual a 1, o meu Q é igual a 1. Qual é a raiz de 1? É 1. Se o meu Q ao quadrado é igual a 4, o meu Q é igual a 2. Se meu Q ao quadrado é igual a 9, o meu Q é igual a 3. Se o meu Q ao quadrado é igual a 16, o meu Q é igual a 4. E se o meu Q ao quadrado é igual a 25, o meu Q é igual a 5. Então esses aqui, ó, são os possíveis valores que Q pode assumir. Ele pode assumir qualquer valor natural entre 0 e 5. Maravilha? Agora perceba uma coisa. Para cada um desses Qs, eu substituindo aqui no meu D, eu vou chegar a um determinado D diferente. Veja se não é verdade. Ó. Vamos colocar isso aqui. Ó. Vamos chamar isso aqui de 1. 1, 2, 3, por exemplo. Então vamos lá. D1. O D1 vai ser o resultado da substituição desse Q1 na minha expressão aqui. Vai ficar então como? Ó, 26 vezes 0 mais Q ao quadrado, 0 ao quadrado. 26 vezes 0, 0. 0 ao quadrado, 0. Então, meu primeiro dividendo possível é igual a 0. Veja só o segundo. Ó. Vamos substituir de novo. Ó. Vamos lá. 26 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Ó. 26 vezes 1, 26. Com 1, 27. Esse é um outro valor possível de D2 para o dividendo, que quando dividido por 26, me dá esse resultado, ou seja, um quociente e um resto, que é o quadrado do meu quociente. Vamos fazer mais um, por exemplo, D3. Ó, vai ser igual a 26 vezes o 2 mais 2 ao quadrado. Então, significa que o meu D3 vai ser igual a 26 vezes 2, 52, mais 4, 2 ao quadrado, 4, dá 56. Então, para cada um desses Qs, veja que eu vou encontrando valores diferentes para D. Isso significa o quê? Olha, se eu tenho 6 valores para Qs, quantos valores eu vou encontrar para D? 6 valores. Então eu tenho ao todo, eu tenho que D pode assumir ao todo 6 valores. Então há 6 possibilidades. Tá certo? Eu tenho 6 números que quando eu divido por 26, eu chego a essa relação, em que o resto é o quadrado do meu dividendo. Que foda. Comi aqui uma sílaba. Possibilidades. Perfeito? Vamos só fazer um testezinho? Vamos pegar, por exemplo, esse D3 aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. 56, fazer aqui, ó. 56 dividido por 26. Ó. Isso aqui dá quanto? Veja só. Dá 2. 2 vezes 56, ou melhor, 2 vezes 26 dá 52. 56 menos 52, 4. De fato, ó, o resto é o quadrado do quociente. Maravilha? Então, são 6 possibilidades, são 6 números que eu posso encontrar que atendem a essa minha relação, e em razão disso, a gente pode dizer que a resposta da nossa questão é a letra C. Ó. Qual é o total de números? São 6 os números. Então está aqui. Resposta do nosso problema. Letra C. Maravilha, gente? Vamos agora para a questão de número 3. Dá uma olhada aí no enunciado.
Bom, pessoal, então vamos para a nossa última questão de hoje, uma questão da EPICAR, cujo enunciado é o seguinte. Ó. O divisor de uma divisão aproximada é 30 e o resto é 23. O maior número que se pode somar ao dividendo sem alterar o quociente é... Então tá aqui. Ó. Então a gente tem uma divisão, cujo algoritmo eu já coloquei aqui no quadro, que a gente tem um determinado dividendo que, quando dividido por 30, eu tenho um quociente, que eu chamei de Q, e um resto 23. Tá certo? E ele quer saber o seguinte, ó, de quanto eu posso aumentar esse meu dividendo de maneira que esse resultado, quando dividido por 30, me dá o mesmo quociente Q. Tá certo? Esse é o problema. A gente viu na questão anterior que há uma relação entre os termos de uma divisão, não é verdade? A gente viu que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então vamos representar essa relação já com os termos da nossa divisão. Então a gente tem que o dividendo vai ser igual ao divisor, que é 30, vezes o quociente, que é Q, mais o resto, que é 23. Tá certo? E agora ele quer que a gente vá aumentando o dividendo até um determinado valor máximo, sem que se altere o quociente. Veja só. Esse valor aqui, eu vou manter ele constante. Né? Eu vou manter a minha divisão por 30. Depois de alterado o dividendo. E esse meu quociente, o enunciado quer que ele não se altere, então ele também vai permanecer constante. Isso significa o seguinte, ó, que todo esse termo aqui vai permanecer constante, tende a permanecer constante, mesmo aumentando o meu dividendo. É uma exigência do nosso problema, tá certo? Então vamos dar uma olhada nessa equação, olha só. Vocês concordam que se eu gero um aumento no meu lado esquerdo, de um dos lados, né, da minha equação, no caso aqui do meu lado esquerdo, eu tenho de gerar um igual aumento do meu lado direito, um igual aumento do outro lado, para compensar esse aumento e manter a minha igualdade, manter a equação? Então, se eu aumento o meu dividendo de um determinado valor x, por exemplo, então se eu chego aqui a um d mais x, eu tenho de produzir esse mesmo aumento do outro lado da minha equação, também de x. Mas esse valor aqui, ó, o enunciado já me falou que ele é constante. Então, 30Q eu não posso mexer. Eu poderia mexer nesse termo e ou nesse termo. Eu poderia mexer nos dois ou em um ou outro. Mas nesse aqui eu não posso mexer. O meu divisor é 30 e o meu quociente tem de ser o mesmo. Então, em quem que eu vou ter de compensar? Com quem eu vou ter de compensar esse meu aumento mais x? Com o meu resto. Então, se eu produzo um aumento no meu dividendo de x, mantendo o divisor e o quociente, eu fatalmente tenho de aumentar o meu resto. Ou seja, o meu resto será aumentado. Tá certo? Quando eu efetuar a divisão, mantendo o divisor e querendo manter o quociente, vai havendo um aumento no resto. A gente vai verificando, na verdade, um aumento no resto. Tá certo? Um aumento de x. Só que a gente viu na questão anterior que os restos de uma divisão, eles assumem valores que integram um determinado intervalo. E que intervalo é esse? É o intervalo entre zero, situação em que a divisão é exata, e um valor máximo, que é igual ao divisor menos 1. Então, esse resto aqui, ó, ele tem um limite. Eu não posso simplesmente, vou somar aqui um determinado x, vou manter o divisor e o quociente, e aí eu compenso, vou ter uma compensação, isso vai se refletir, né, num aumento no resto. Não. Por quê? Porque esse meu resto aqui, ele tem um valor máximo. Tá certo? Ele tem um valor máximo. E qual é o valor máximo dele? É o divisor menos 1. Então ele necessariamente tem que ser igual, menor ou igual ao divisor menos 1, que no nosso caso é 30 menos 1.
Então, ó, 30 menos 1, que é igual a 29. Então daqui eu tenho o seguinte, ó. Eu posso somar x, posso somar um x aqui ao meu dividendo, de maneira que numa divisão por 30 eu ainda tenho um quociente Q, ou seja, o mesmo quociente inicial, mas isso tem um limite. Por quê? Porque o meu 23 mais x tem de ser menor ou igual a 29. Ó, passando o 23 para o outro lado, eu chego que o meu x vai ser igual a 29 menos 23 e, portanto, x é menor ou igual a 6. Então, o meu x é um número inteiro e ele pode assumir quais valores? Quais são os possíveis valores que x pode assumir? O 0, que é a minha situação inicial, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esses são os valores que o x pode assumir. Qualquer desses valores, eu somando ao meu dividendo, eu não vou, e dividindo esse resultado por 30, eu não vou encontrar um quociente diferente, eu vou encontrar o mesmo quociente anterior. A compensação virá no resto. O que eu vou verificar é um aumento no resto. Tá certo? Qualquer valor acima desse, aí não. Aí eu já vou passar a verificar aumentos no meu quociente. Maravilha? Bom, se x pode assumir qualquer um desses valores e ele quer o maior valor que eu posso somar a d de maneira que esse resultado dividido por 30 nos dê o mesmo quociente Q, ou seja, ele quer saber qual é o meu x máximo na nossa questão. Qual é o valor de x máximo? É 6. Ó. Se x pode assumir qualquer um desses valores, o x máximo é igual a quanto? O x máximo é igual a 6. Então está aqui. Ó. X máximo é igual a 6. Esse é o maior valor que você pode somar ao dividendo nessa situação. E o resultado, quando dividido por 30, vai dar o mesmo quociente inicial. Ou seja, o resultado da nossa questão é a letra D. Ó, o maior número que se pode somar ao dividendo sem alterar o quociente é múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Então está aqui. Ó. Então, a resposta do nosso problema, letra D de dado. Perfeito? Maravilha? Bom, é isso, gente. Resolvemos aí 3 questões de operações fundamentais. Hoje, uma de multiplicação e 2 de divisão. Espero que vocês tenham gostado das questões e, acima de tudo, espero que vocês tenham entendido as resoluções. Como eu falei, coloquei um link aí na descrição do vídeo onde vocês podem acessar o arquivo com as resoluções escritas. Dá uma olhadinha lá e, permanecendo alguma dúvida, sintam-se à vontade para me mandar um e-mail. Combinado? Meu e-mail também vai estar disponível nesse link. Maravilha? Bom, por hoje é isso, pessoal. Desejo a vocês tudo de bom, bons estudos e até uma próxima.